Na próxima segunda-feira, já estará em vigor a nova lei trabalhista. As mudanças na consolidação das leis de trabalho, a CLT, ainda geram muitas dúvidas. Por isso, a repórter Fernanda Fraga está com uma professora de Direito do Trabalho que vai responder durante o Bom Dia Paraná de hoje algumas perguntas de você, nosso telespectador. Bom dia, Fernanda. Quem entrar com processo trabalhista a partir de segunda-feira, muda alguma coisa, hein? Oi, Soler, bom dia para todo mundo. Essa é uma dúvida bastante comum, inclusive se soma a outras dúvidas que têm chegado aqui para a gente via aplicativo Você na RPC. E é claro que a gente também convida os telespectadores que estão nos acompanhando a continuar mandando essas dúvidas. Vou passar a sua pergunta diretamente para a especialista nesse assunto, a Ana Pavelski, que está aqui conosco de manhã. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernanda. Então, a pergunta do Soler, ela casa bem certinho com a primeira que chegou para a gente, que é da Márcia Miller de Andrade. Ela pergunta o seguinte: as ações trabalhistas ainda vão existir? Começa dessa forma e continua. E sobre as férias, quem define tirar meses, tirar períodos alternados? O empregado ou o patrão? Bom dia, Soler. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez pelo convite. As ações trabalhistas vão continuar existindo, né? As regras que entram em vigor, então, agora no dia 11 de novembro, elas se aplicam para os contratos novos, os contratos que vão iniciar depois do dia 11 de novembro, mas as ações trabalhistas que forem ajuizadas, por exemplo, discutindo contratos que já foram extintos antes da vigência da lei, essas regras aí de horas extras, de férias, tudo que a gente tem visto na mídia, inclusive comentários, não afetam os contratos já extintos e os períodos já ultrapassados de trabalho, né? A gente começa a discutir a aplicação dessas regras novas, então, do dia 11 de novembro para frente. Então, com relação às férias, como é que fica? Com relação às férias, o que muda agora é que a gente não tem mais aquela impossibilidade de fracionamento de férias para menores de 18 anos e maiores de 50, que isso era uma vedação da CLT, esse artigo foi revogado, não existe mais. E aquele fracionamento de férias, é bom dividir aqui, Fernanda, em férias individuais e férias coletivas. Nas férias coletivas, nada mudou. Então, nas férias coletivas, aquelas que normalmente até a gente tem no final do ano, mas não só, né, mas são bem características agora de final de ano, os períodos de divisão continuam sendo 2 e um dos períodos não pode ser inferior a 10 dias. Nas férias individuais, a mudança é a seguinte: por mútuo acordo, que antes era só em casos excepcionais, que ninguém sabia definir direito o que significava isso. Hoje, é por mútuo consentimento, então, desde que o empregado concorde com a solicitação do empregador, essas férias podem ser divididas em até 3 períodos, né? Um deles tem que ser de no mínimo 14 dias corridos e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias corridos. Então, a gente tem que analisar caso a caso como é que dá para fazer a divisão de cada trabalhador. Mais uma pergunta, a gente separa para mostrar aí na tela também. A Ana Vitória Kumer quer saber: com a reforma, como ficam os valores das indenizações? O trabalhador poderá sacar o FGTS se fizer um acordo de demissão com seu empregador? Então, eu vou começar respondendo a pergunta da Ana pela segunda parte, na verdade, né? Então, a gente via muito nas empresas aquela situação do, entre aspas, eu quero pedir demissão, só que muitas vezes eu estou precisando do dinheiro do meu FGTS e até do dinheiro do seguro-desemprego, e aí o empregador combina comigo que ele me manda embora. Isso, na verdade, é uma simulação, é uma fraude, isso já deu uma série de processos, inclusive envolvendo devolução de dinheiros de valores de seguro-desemprego, né? Isso é crime, inclusive. O que o legislador da reforma trouxe, né, é uma situação aqui que é interessante para as duas partes, porque é a rescisão por mútuo acordo. Então, não tem uma simulação. As partes decidem que realmente elas não querem mais continuar no contrato. O trabalhador recebe pela metade o valor do aviso prévio e o valor da multa do FGTS não é de 40%, ele é um valor também pela metade, é de 20%, que vai para o bolso do empregado. E o trabalhador vai poder sacar 80% dos valores depositados na conta do FGTS, incluindo essa multa, só que ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, isso é super importante, porque as pessoas estão achando que o que se fazia de errado na prática agora legalizou. Não. O que legalizou é uma situação que efetivamente não constitui fraude e simulação e que pode dar direito a sacar o FGTS, né, 80%. Agora, o seguro-desemprego daí continua não sendo possível, porque não é demissão involuntária, não é desemprego involuntário, que é a previsão legal para o seguro-desemprego.
Temos também a pergunta do Ramon. Ramon quer saber o seguinte: com a reforma trabalhista foi regulamentada a atividade de home office, o teletrabalho. Como ficará a questão das horas extras nessa modalidade de trabalho? Então, olha, isso é uma polêmica e eu tenho visto, na verdade, algumas informações assim distorcidas na mídia, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a reforma trabalhista incluiu a hipótese do teletrabalho lá naquele famoso artigo 62 da CLT. O que é o artigo 62 da CLT? Que traz os trabalhadores externos, os cargos de confiança e agora os teletrabalhadores, né? O home office, vamos dizer assim, não é só home office, é trabalhar lá fora do local de trabalho, né? Com instalações, enfim, que me desloquem da sede da empresa ou dos escritórios da empresa, notadamente o home office. E aí esse artigo 62, ele diz que está inserido no capítulo da duração da jornada na CLT, e esse capítulo da duração da jornada, só para você ter uma ideia, Fernanda, é lá que está a questão do limite de 8 horas por dia, do intervalo de 1 hora lá para almoço, né? A questão também do intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, do adicional noturno, e daí esse artigo diz assim, que não estão abrangidos pelas regras desse capítulo, ou seja, essas pessoas previstas nesse capítulo da duração da jornada não teriam direito às horas extras. E aí o teletrabalho foi incluído aqui. E daí qual é a discussão que eu estou vendo muito no meio acadêmico? Eu tenho muitos amigos também, né, professores no judiciário, aí, juízes, desembargadores que eu tenho contato. E qual tem sido a discussão hoje? Que se ficar caracterizado que o empregador tem como controlar a jornada desse trabalhador em home office, porque hoje em dia isso é muito comum, programas que detectam produtividade, quantidade de trabalho, ou mesmo situações em que o empregado está logado, mas ele está sendo filmado pela câmera ali no computador dele. Então, se tiver como o empregador controlar a jornada, me parece que a tendência do judiciário não vai simplesmente excluir da hipótese de horas extras. Vai ser, sim, detectar isso como faz com as outras hipóteses desse artigo, e se verificar que está sendo controlada a jornada de alguma forma e que extrapolou os limites legais, deferir as horas extras, sim. Então, aqui tem que ter cautela. Obrigada por enquanto. Eu vou interromper rapidamente essa rodada de perguntas, mas daqui a pouquinho eu vou voltar com outras dúvidas e volto a convidar os nossos telespectadores que tenham dúvida. Manda aqui pra gente via aplicativo, você na RPC, que hoje a gente tirou o dia, hein, para falar de reforma trabalhista que vai afetar a vida de muita gente. Soler. É isso aí. Obrigado, Fernanda. Até logo mais, professor. E o Bom Dia de hoje responde dúvidas de você, nosso telespectador, sobre a reforma trabalhista, que oficialmente começa a valer a partir do próximo domingo, mas claro que na prática é na segunda-feira. A Fernanda Fraga está como uma professora de Direito do Trabalho, respondendo aí pra gente essas dúvidas, né, Fernanda? É isso aí, Solério. O pessoal tem chegado aí várias perguntas já pelo aplicativo. Você na RPC, convida o pessoal a continuar mandando. Vou abrir, inclusive, com uma pergunta que chegou agora. A Vanderleia quer saber o seguinte, professora Ana. A partir da reforma, ela vai poder fazer intervalos de 30 minutos? Isso é uma ótima pergunta, Fernanda, porque é outro mito aí. Essa história do intervalo de almoço, o intervalo de jantar, que é o que a gente chama de intervalo entre as jornadas, ser reduzido, né? Isso depende de negociação coletiva, não pode ser automático, né? Então, a negociação coletiva que vai prever a redução do intervalo, se tiver na negociação coletiva, e no mínimo daí 30 minutos para aquele pessoal que trabalha mais do que 6 horas por dia, que tem direito a no mínimo 1 hora por lei. Vamos agora para a pergunta da Lindinalva. A gente preparou uma tela aí para mostrar para todo mundo. Como fica para quem trabalha mensalmente e folga uma vez na semana e um domingo por mês? Então, Lindinalva, na verdade, essa história do repouso semanal remunerado, que é domingos e feriados, a tua folga semanal, esse direito não muda. Inclusive, é importante frisar que a reforma trouxe também que esse direito do repouso semanal remunerado não pode ser objeto de supressão de direito ou de redução por meio de negociação coletiva. Agora a gente passa para a pergunta do Bruno Ramos, também tem na tela para a gente acompanhar. Qual será a estabilidade de emprego para os sindicalistas que estão na ativa? Das garantias de emprego, Fernanda, nada muda do que está na lei. Então, a garantia de emprego do sindicalista lá, está na Constituição, na CLT, nada mudou, desde o registro da candidatura e se eleito até 1 ano após o término do mandato. O Elson é o seguinte, ele mandou uma pergunta que combina com uma que chegou agora no aplicativo. Então, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Perfeito. Começando pela do Elson, é o seguinte: se eu for sindicalizado, o sindicato me representará em acordos coletivos? E caso eu não seja sindicalizado, como fica a minha situação na empresa?
Combina bem direitinho com a pergunta que foi enviada agora pelo Fabrício. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber se a partir de agora podemos negociar o aumento direto com o patrão, sem o sindicato. No caso, eu sou porteiro, posso negociar direto com o síndico? Então vamos lá. Respondendo primeiro a pergunta a respeito do ser sindicalizado, o que é ser sindicalizado, filiado? É o procurar meu sindicato e dizer que eu faço parte daquele sindicato. Mais ou menos, fazer uma comparação aqui basicona, mais ou menos quando eu resolvo ser sócio de um clube. Eu tenho que ir até o lugar e preencher lá uma ficha de associado, né? Essa história do ser sindicalizado ou não continua sendo uma decisão do trabalhador. Negociação coletiva não pode condicionar, então convenção e acordo coletivo não pode condicionar eu ser sindicalizado a então as cláusulas se aplicarem a mim, ou seja, nada muda. Mesmo que eu não seja sindicalizado, a negociação coletiva que for firmada pelo sindicato que me representa na categoria profissional continua sendo aplicável para o meu contrato de trabalho. E nesse caso, a negociação salarial direto entre empregado e empregador, ela nunca foi proibida, Fernanda, né? Só que as empresas não fazem isso, costumeiramente não fazem, porque elas acabam criando daí salários diferentes para as mesmas atividades, que pode dar o problema da equiparação salarial depois, ou seja, desse trabalhador que faz as mesmas atividades que o outro, preenchidos outros requisitos de lei, claro, ele poder procurar a Justiça do Trabalho pedindo as diferenças salariais. Então isso nunca foi proibido, na verdade, e continua não sendo. Aí vai depender da sua conversa aí com o seu empregador. Então, quer dizer, só para ficar claro, se eu sou lá sindicalizado, não é que o acordo que o sindicato fez não vale para mim, mesmo que eu não seja, enfim, né? Sendo ou não sendo, vale para esse trabalhador também. Vale, exatamente, exatamente. O Marcos mandou uma pergunta para a gente agora também, agora cedinho, e ele pergunta o seguinte: com a nova lei, como vai ficar o horário de transporte? Então, o que o Marcos deve estar se referindo é o que a gente também conhecia por aí como jornada em itinere, que é aquela situação que fique bem claro, né? Que quando o empregador fornecia o transporte para o empregado, então podia ser van, podia ser ônibus, né? Um carro, então transporte fornecido pelo empregador, somado a um dos outros requisitos, local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Então, dentro desses requisitos, isso era computado já dentro da minha jornada diária. Então, meu contrato é de 8 horas por dia. Isso teria que fazer parte das minhas 8 horas por dia. Hoje, isso foi excluído da CLT. Então, quer dizer, isso não faz, essa jornada de deslocamento não faz mais parte da jornada, e mesmo que, por acaso, o empregador tenha me feito trabalhar 8 horas por dia e não tenha computado isso, hoje eu não vou mais poder pedir daí como hora extra. Voltando a falar um pouquinho sobre negociação, a gente estava falando agora, tem mais uma pergunta aí na tela, que é a pergunta do Ademar. Gostaria de saber se vamos perder os nossos direitos já ganhos em negociações passadas, por exemplo, nesse caso, horas de trajeto, horas de transporte. Ótimo. Então, veja, Ademar, o que acontece aqui é que tudo vai depender da nova negociação coletiva. E é bom frisar, gente, que as negociações coletivas que têm prazo previsto e que esse prazo exceda a vigência da reforma, então, por exemplo, tem muita categoria que tem como data base o início da validade de uma nova negociação coletiva 1º de maio, porque é uma data histórica para os trabalhadores, né? Essas negociações coletivas valem até 30 de maio do ano subsequente, aqui 2018, 30 de abril, perdão, e vão continuar valendo, né? Então, tudo depende da próxima negociação coletiva. Não está escrito na reforma que a negociação coletiva vai poder reduzir direitos. Não. O legislador trouxe escrito mais pontos que agora pode negociar. Mas ele veda em outro artigo da CLT pontos, né, essenciais, como esse caso que nós falamos agora há pouco do descanso semanal. Obrigada pela participação até agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com outras dúvidas. Está chegando bastante coisa aqui pra gente. Continua mandando que a gente vai tentando responder tudo ainda hoje, hein, Soler? Legal, Fernando. E vale lembrar o seguinte, que a gente consegue receber tantas perguntas que não dá tempo de responder tudo ao vivo. O que não der, eu sei que você vai gravar com a professora Ana e depois vai ficar disponível lá no G1, né? Obrigado a vocês. Até daqui a pouco. Agora a gente volta a conversar com a repórter Fernanda Fraga sobre a reforma trabalhista que vai entrar em vigor aí nos próximos dias. Fernanda, muitas dúvidas aí dos nossos telespectadores para a professora Ana Pavelski nos esclarecer, né? Bastante, o pessoal ainda está com muitas dúvidas, está chegando bastante coisa. Vou abrir inclusive com uma dúvida que chegou pelo aplicativo agora há pouco. O Marcos quer saber o seguinte: como fica o banco de horas? Bom,
até os dias de hoje, o banco de horas ele só pode ser feito por negociação coletiva. Porque a negociação coletiva vai prever, por exemplo, Fernanda, se uma hora extra que eu fizer vai entrar no banco de horas como uma hora simples ou como 1h30 de tempo, né, de crédito, como 2 horas. São critérios assim que dependem de negociação coletiva, né? E aí a lei hoje prevê que além da negociação coletiva, eu preciso daí de duração máxima de 1 ano, né, para esse banco de horas e no máximo 2 horas extras por dia. Isso da lei permanece intacto, mas foi acrescido que o banco de horas pode ser feito também por ajuste individual. Então, sem precisar do sindicato, pode ser feito direto entre empregado e empregador, que daí vai ter uma duração máxima de 6 meses. Muda a questão da duração. Agora, é importante frisar, Fernanda, como eu disse numa resposta anterior, que se tiver uma negociação coletiva vigente, dizendo que, de qualquer forma, precisa da negociação coletiva para fazer o banco de horas, ela tem que ser respeitada. Porque, inclusive, a reforma está dizendo que a negociação coletiva prevalece a lei. Então, se a negociação coletiva diz tem que ter acordo coletivo ou outra, né, uma outra negociação coletiva para fazer o banco de horas, isso tem que ser respeitado. Bom, a próxima pergunta que a gente tem agora, a gente tem uma tela para mostrar para o pessoal, chegou e é do Miguel Braz Teixeira. Ele quer saber como fica a jornada 12 por 36 depois da reforma trabalhista. Ótimo. Então é bom frisar que a reforma 12 por 36, antes da reforma trabalhista, ela nunca teve previsão em lei. Ela era uma situação do costume que o TST, aí, o Tribunal Superior do Trabalho, faz alguns anos admitiu a validade por negociação coletiva. Porque, veja, o limite de jornada hoje é de 8 horas por dia. Então, nós estamos falando de 12 horas no dia, seguidas por 36 de descanso. Então, o TST já validava, dizendo que precisava, no entanto, ter negociação coletiva, que os domingos que eu tivesse que trabalhar estão dentro da minha escala de trabalho, o dia seguinte seria considerado como folga compensatória, não precisava me pagar em dobro, mas os feriados que eu, porventura, trabalhasse pela minha escala recair em feriado, eu teria que receber em dobro. O que muda com a reforma? A reforma diz que o 12 por 36 pode ser feito por ajuste individual entre empregado e empregador e que não vai precisar mais pagar em dobro os feriados também, tá? Mas eu reforço a situação de que se tiver uma negociação coletiva vigente, dizendo que tem que ser instituído o regime por negociação coletiva, ela tem que ser respeitada, né? E é importante dizer que faz muitos dias também que está um boato de que vai sair uma medida provisória, regulamentando, mudando algumas coisas da reforma. E, dentre os boatos de conteúdo dessa medida provisória, a jornada 12 por 36 seria um deles. Mas não tem nada confirmado, isso a gente tem que esperar os próximos dias mesmo. Então tem que ficar atento. Mais uma pergunta que a gente separou para mostrar na tela para o telespectador. A Sandra, ela quer saber o seguinte: cuidador de idosos está na classe dos empregados domésticos, certo? Eles têm direito ao auxílio-desemprego? Então, Sandra, quando a gente fala de cuidador de idoso como trabalhador doméstico, é bom lembrar que o cuidador de idoso como trabalhador doméstico é aquele que trabalha para a pessoa ou para a família, o empregador é a pessoa ou família, no âmbito residencial, e não tendo finalidade lucrativa. Esse é o empregado doméstico, tá? E ele não está regido pela CLT, ele é lei à parte, né? É a Constituição Federal e uma lei de 2015, que não foi alterada, tingida pela reforma trabalhista, né? Então isso é bom frisar também. E a questão do seguro-desemprego, imagino que seja isso que ela esteja se referindo, é direito do trabalhador doméstico, tem que preencher os requisitos para poder sacar e são no máximo 3 parcelas no valor de um salário mínimo. Bom, chegou mais uma pergunta pelo aplicativo, dessa vez quem mandou foi a Natasha. Ela fez uma pergunta sobre homologação de rescisões de contrato. Okay. Com a reforma, isso não vai mais ser obrigatório? E se estiver expresso na negociação coletiva? Ótimo. Então, essa pergunta é super interessante também, porque diz agora a CLT que realmente não precisa mais homologação da rescisão, porque até, né, a legislação em vigor aí antes da reforma, a partir do momento em que o contrato tivesse mais de 1 ano, precisava ser homologada pelo sindicato, na falta do sindicato, o Ministério do Trabalho e Emprego, ou então também outros órgãos aí que a lei previa, né? A partir da reforma, essa obrigatoriedade de homologação da rescisão, que era uma conferência, na verdade, uma orientação do sindicato, ela se extingue, né? E a simples comunicação da extinção contratual pelo empregador, a entrega dos documentos, isso vai interferir no prazo, agora para pagamento da rescisão também, já é bom comentar aqui,
que o prazo passa a ser de 10 dias a partir do fim do contrato. Então, não importa mais agora se o aviso prévio é indenizado, se é cumprido, se é justa causa, se é pedido de demissão, enfim, é 10 dias a partir do fim do contrato. O empregador tem que pagar as verbas rescisórias devidas, que é o que a gente comumente chama de indenização pela saída, e também tem que entregar esses documentos que comprovem aí a forma da rescisão contratual, sob pena de pagar multa equivalente a um salário do empregado. E, por fim, a gente tem uma pergunta do Mauro, a gente separou na tela também para mostrar, que acho que casa direitinho com isso que a gente está falando. Ele fala sobre os direitos que são pagos na rescisão. Ele vai poder entrar na justiça caso ele ache que alguma coisa não foi paga corretamente? Gente, reclamatória trabalhista não acabou, né? Eu quero frisar isso. Se na rescisão contratual, né, você pode continuar colocando o que a gente já costumava fazer em sindicato, colocar ressalva. O trabalhador, apesar dele receber agora a rescisão contratual dele em tese, então, diretamente do empregador, ele pode escrever ressalva. O fato dele não fazer ressalva nenhuma não o impedia e continua não impedindo que ele entre na justiça pleiteando diferenças. O que vai gerar uma discussão sobre essa história de quitação do contrato é uma figura que a reforma trouxe, da quitação anual que o trabalhador vai passar para o empregador no sindicato da categoria. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas, né? Porque elas podem anualmente ser convidadas pelo empregador a ir até o sindicato dos trabalhadores para assinar um documento em que ela diz que os valores que ela recebeu vão estar discriminados valores durante o ano, enfim, os valores anualmente recebidos, e que esse documento, então, serviria como quitação, ou seja, em tese, me impediria depois de discutir parcelas na Justiça do Trabalho. Então, dando um exemplo, se eu assinei um termo de quitação anual dizendo que eu dou por quitadas todas as horas extras daquele ano, eu não vou poder depois, em tese, pedir diferenças numa reclamatória trabalhista. Claro que isso, nós já tivemos um instituto parecido na CLT, que está em vigor, né? A Justiça do Trabalho ficou atenta a isso, porque acabaram acontecendo muitas fraudes, desvio da lei, enfim. Mas a reforma trabalhista traz essa figura da quitação. Então, as pessoas têm que ficar atentas, não confundir rescisão contratual com quitação anual do contrato. Tem que ler o que está assinando. E se não concorda, não tem que assinar, não é obrigado. Agradeço muito a sua participação aqui conosco. Desde cedinho a gente vem respondendo dúvidas dos telespectadores. Muita gente mandou perguntas via aplicativo, você na RPC. Nem todas a gente conseguiu responder agora, mas eu faço convite. A gente vai gravar agora, terminando aqui eu já vou gravar, e logo mais vai estar disponível no G1. Todo mundo que mandou a pergunta, portanto, confere lá daqui a pouquinho, que a gente vai conversar com a professora Ana respondendo tudinho. Soler. Certo, obrigado, Fernanda, obrigado também à professora Ana, que desde antes do Bom Dia já estava aqui na redação, já pronta para começar essa bateria de perguntas aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, Soler. Obrigado. E me coloco à disposição de vocês. Tá certo, obrigado.